E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um podcast. Eu sou o José. E eu sou o Davi. E no episódio de hoje estamos aqui com a doutora Lenara. Doutora Lenara, você pode apresentar para quem está assistindo? Sim. Gente, meu nome é Lenara Ribeiro, eu sou advogada previdenciarista há 13 anos. Para mim é uma grande felicidade de ter recebido esse convite, né? Me sinto muito prestigiada de vocês terem lembrado do meu nome. Eu espero que a gente tenha um tempo muito bom juntos, de trocas de experiência, uma boa conversa, e que todos que estejam assistindo também possam aproveitar. Perfeito, ótimo. A gente fica lisonjeado, certo? Você ter aceitado o convite, estar aqui. E eu acho que um tema muito importante que eu já queria puxar aqui seria justamente essa questão de que o podcast está nas redes sociais. Instagram, está no YouTube. Então, a ideia dele é alcançar pessoas. E falando em alcançar pessoas, nós temos o marketing, que é algo muito importante. Está cada vez mais presente. Ou você anda com ele, ou você fica para trás. Verdade. E a respeito desse tema, eu sei que você estuda sobre. Você poderia dissertar mais? Como é que você está nessa área? Sim. O marketing, para mim, ele começou assim, sendo algo muito desafiador, né? Eu até já cheguei a comentar isso em palestras, que inicialmente eu não tinha interesse nenhum em aparecer, não queria ter que estar expondo, por exemplo, a mim, o meu trabalho ou o escritório. Eu achava que estava interessante só fazer o nosso trabalho lá no escritório e seguir. Porém, o tempo foi passando e, de fato, parece que as coisas estão mudando mais rápido, mudando muito e cada vez mais rápido. E eu coloquei isso na minha mente de que olha, a presença digital hoje, ela é algo real, eu não consigo fugir disso. Hoje, dificilmente a gente encontra uma empresa ou um profissional que não tenha presença digital. E eu comecei a trabalhar isso para mim. Falei, se eu não falar do meu trabalho, se eu não falar do escritório, quem vai falar? É certo que a gente, ao longo do tempo, tem clientes maravilhosos que acabam sendo embaixadores do trabalho da gente. Boca a boca, rei, boca a boca, ele faz o marketing por si só. Exatamente, e é o melhor que existe, né, gente? Dificilmente você vai atender alguém indicado por outro cliente que não vai confiar em você. Ele já vem com essa confiança trazida por alguém. Sim. Mas tentando mesmo acompanhar o momento atual que a gente vive, né, as mudanças dentro da advocacia e acompanhar o mercado. Então eu passei a pensar dessa forma: se eu não falar do meu trabalho, quem vai falar? Não é uma questão de só querer aparecer ou de ser visto, mas é uma questão mesmo de promover a minha profissão, promover o escritório do qual eu faço parte, que é formado por mim, várias pessoas da minha família, e uma equipe que está lá que depende de que aquela empresa aconteça, que todos os dias. Então, começou assim, eu não querendo, depois eu me convencendo, e eu, de fato, passei a começar a criar conteúdo, né? O meu primeiro vídeo, quando eu olho, ele continua lá, né? Uhum. Acho que o primeiro que eu coloquei no Instagram do escritório deve ter um pouco menos de 2 anos. Quando eu olho, eu falei assim, nossa, tô muito robótica. Tô muito robótica e parece que eu tive que gravar muitas vezes para sair aquela cena toda recortada, para ao final gerar um vídeo de poucos segundos, né? E aí, com o tempo, vem se tornando mais fácil, né? Eu já não preciso fazer tanto esse trabalho de que eu preciso convencer a mim mesma de tudo isso. E meio que a coisa foi acontecendo, eu virei a cara do escritório, porque eu não trabalho sozinha, tem outros advogados, mas os outros advogados têm uma postura mais de conservadora, né? Não tem tanto interesse em aparecer. E eu estou lá, semanalmente, divulgando conteúdo. Também me dediquei a estudar um pouco também o provimento da OAB, que fala sobre as possibilidades do marketing jurídico. Muito importante. Muito importante. Aliado também ao próprio Código de Ética, porque apesar de ter um provimento, mas digamos que já estava praticamente quase tudo ali no próprio Código de Ética. E tentei fazer essa leitura mais aprofundada para que eu não acabe incorrendo em condutas antiéticas ou incorrer mesmo em alguma penalidade dentro da OAB. Então, basicamente, o meu histórico foi esse: não quero aparecer, vou me convencer, e agora estou aparecendo, acho que até demais. Claro, naquele ponto, né? Você precisa aparecer. Virou mais uma necessidade. E Exato. Esse ponto é complicado, porque muitas vezes a gente tem vergonha de existir sem câmera.
Sim. Às vezes você tem medo de ser visto por olhos de pessoas que não estão nem aí para você. Sim. Imagina você se mostrar para uma câmera, algo que vai ficar gravado, e a ideia é justamente retenção, você chamar a atenção para você. Sim. Então até esse ponto que você falou de sair um vídeo de pouco tempo, né? Porque tem que ser assim muitas vezes, tem que ser um vídeo curto, muitas vezes o picotado seria até o intervalo que você tem para respirar, para ficar algo extremamente rápido e ser muito efetivo, chamar a atenção, porque a gente está numa era onde cada vez mais, se você não tiver algo que tenha dopamina direto na pessoa, que a pessoa esteja completamente estimulada a 100%, Sim. ela só passa e segue. Um minuto já é o tempo exacerbado. Tem, parece uma eternidade. Na época em que todo mundo está ouvindo um áudio no acelerado 2, na época em que... Tem gente que fala que o 3x está faltando, viu? Não, inclusive no YouTube, acho que chegou até o 4x, você está no 3x já, Mas só eu que já- você quer falar. Ah. Está passando 2x. Inclusive, eu já me acostumei, eu sou sempre fazendo algum curso. Eu já acostumei, eu não consigo mais assistir minhas aulas na velocidade normal, eu sempre coloco na velocidade 2x. E assim, hoje já começou lá daquele vídeo que foi super difícil gravar e estava robótico. E hoje eu já estou até, quando posso, tentando ler um pouco sobre como fazer um vídeo estruturado, o que a gente tem que, o que é necessário. Já estudei gatilhos mentais que a gente pudesse colocar num vídeo. Tento sempre lembrar essa história de que os 3 primeiros segundos é que vão ali chamar a atenção da pessoa que está rolando ali a página dela da rede social. E é assim, continua sendo um desafio, né, equilibrar todos esses pratos, não ter vergonha, não ter vergonha de promover o próprio trabalho, não ter vergonha ou não chegar a não se importar tanto quanto o outro vai pensar de você. Tem as regras da OAB, você tem que ter criatividade para que o conteúdo seja interessante. Então, até criar conteúdo, ele também é um verdadeiro equilíbrio de muitas coisas, né, no ramo do marketing jurídico. A respeito desse tema, eu tenho uma pergunta que talvez seja um pouco sensível, mas a respeito do código de ética, né, dos limites que você tem para se promover. Quais que você acha mais complexos, no sentido que você diz, nossa, aqui muitas vezes as pessoas passam perto do limiar, às vezes cruzam um pouco, talvez pudesse ser algo que desse mais espaço, às vezes você acha que podia dar menos espaço? Sim. No código de ética e no provimento, existem lá mas principalmente no código de ética, tem lá um artigo que eu acredito que ele resume tudo sobre o marketing e sobre a publicidade da advocacia, né? Então, o que é que nós não podemos? O que é que podemos, aliás, começando? Nós podemos trazer conteúdo informativo. Então, mesmo que você não conheça o provimento e não conheça todos os artigos do Código de Ética, se você tiver em mente que o seu conteúdo tem que ser informativo e que você não pode tentar fazer captação direta e ser mercantilista, você nunca vai correr em pena nenhuma se você tiver sempre em mente isso. Porque, assim, ao meu ver, essas são as 2 características principais. Informação, sim. Mercantilista, não, né? E muitas vezes, né, a gente hoje tem muitos serviços, inclusive hoje extremamente personalizados para escritórios de advocacia, e você vê hoje até consultorias especializadas, né, para que o escritório seja uma empresa, que você trate o escritório como uma empresa. Então, vem muitos conceitos ali de gestão e marketing e administração para dentro do escritório de advocacia. E, às vezes, até quando a gente está tratando com algum profissional, a gente precisa da área da administração, gestão de pessoas, e toda essa área que tem a ver com a empresa, a gente tem que explicar para eles, né? Porque eles vêm com ideias para a gente de, vamos fazer assim, a gente pode fazer uma campanha para divulgar tal serviço. Eu digo, calma, não é bem assim, a advocacia não é bem assim. Nós podemos fazer um programa de fidelidade dos seus próprios clientes. Eu falei, calma, a advocacia não é bem assim, eu não posso fazer tudo isso. Então, eu acho que se a gente tiver em mente que é só informativo e não pode ser mercantilista, a gente consegue fazer sem correr em penas. É um assunto sensível mesmo, como você falou, né? Porque
todas as outras áreas, ou quase todas as outras áreas, têm direito de promover a sua atividade basicamente de forma livre, e a advocacia ela é bem tolhida nesse sentido. O que tem seu lado bom, né? Porque eu acredito que preserva muito ainda a advocacia, você não deixar tudo isso livre, né? O advogado fazer um outdoor, panfletar. Então eu acho que isso protege a profissão, né? A formalidade da profissão, a seriedade, a sobriedade da profissão, mas ao mesmo tempo limita em muita coisa, né? Então às vezes você gostaria de fazer algo a mais para o seu cliente e não consegue porque você ou gostaria de poder publicizar, promover mais o seu trabalho e você não pode, né? Então, por exemplo, eu vejo assim, às vezes você tem um processo que você trabalhou tanto e conseguiu um resultado positivo, ele é um resultado relevante, é uma causa que teve um resultado fora da curva. Sim, foi tão primoroso o seu trabalho, né? Primoroso, mas você não pode divulgar aquele resultado. Você não pode, o cliente quer falar de você, o cliente quer, às vezes às vezes tem cliente que grava, olha, meu advogado, e faz aí, e vai no escritório e tira uma foto e marca a gente, e às vezes a gente não fica ali um pouco, nossa, eu vou desagradar o cliente e não vou repostar a homenagem que ele fez, mas se eu repostar, eu posso incorrer em alguma penalidade que está no código de ética, de estar expondo o cliente, de estar expondo o resultado. Então, eu acho que algumas coisas a gente fica tolhido e talvez, pelo menos o resultado, se pudesse divulgar, né, de alguma forma, mas ainda essa história de divulgar, essa questão de divulgar o resultado, ela é vista como uma tentativa de captação Sim. de clientes, né? Então, e ainda o próprio código de ética ainda tem uma série de violações. Outro dia eu estava circulando nas redes sociais, aqui mesmo na cidade de Parnaíba, um advogado que fez um outdoor com uma seta gigante indicando o escritório aqui, ele ia tal área. Não sei Caso se prático aí. Esse eu não vi. Mas, continua. E nesse ponto é complicado, né? Porque, como você falou, se você dá liberdade demais, talvez se torne um cenário caótico. Sim. Que as pessoas começam a propagar da forma que querem, às vezes de uma forma bem irresponsável, Exato. porque você trata com dados muito sensíveis. Você trata com vidas, com direitos, então você tem que ter um cuidado. Exato. E às vezes se você der liberdade demais, as pessoas pensam que tudo pode. E, da mesma forma, também tem o lado ruim. Tudo tem dois lados, né? Preto e branco é complicado, é o cinza. No sentido que você não pode inovar muitas vezes. Sim. Você fica presa. Então, talvez se desse para divulgar o resultado, mas obviamente com ressalvas, respeitando os dados do cliente e afins, fosse interessante. Uma coisa, doutor Leonardo, que eu penso sobre a questão de estar dentro do mercado, né? Sim. Eu já fiz um curso de técnico para serviços administrativos, Sim. RH e afins. E dentro das coisas que a gente é sempre instruído nesse sentido, é justamente entender a empresa. Sim. E tentar trazer a identidade dela. Se você conseguir, por exemplo, traçar uma identidade, a doutora Leonardo, advogado previdenciarista que gosta muito de estar dentro do meio digital, né? Sim. Pronto, está trazendo essa parte em mente, de que advogado previdenciarista, então esse é o seu nicho. Sim. Então tentar trazer uma estrutura para dentro do seu escritório, já pensando nisso, para esse segmento, e refletir isso dentro das redes sociais e afins. Sim. E esse eu acho que é um grande diferencial dentro do mercado, passar a promover, porque a gente vê muito, principalmente vídeos no TikTok e afins, de conteúdos até banais, de certo modo, feitos por advogados. Sim. E acaba sendo problemático. Quando você traz a sua identidade, traz um grande destaque dentro do mercado. Você falou duas coisas que eu achei muito interessantes. Já vou anotar tudo, porque o Davi quase me deu um planejamento estratégico para eu conseguir, para eu trazer para a minha advocacia, ou para o meio digital. E o outro é uma das coisas que você falou sobre, você acha que, já viu vídeos que a sua opinião foi que eles eram banais. Os primeiros vídeos que eu fiz, o primeiro ano, os vídeos que eu produzi, todos eles eram sempre muito sérios. Dentro do escritório, entrego o conteúdo, tchau, até a próxima, procura orientação jurídica. Então, era sempre nesse sentido. Esse ano, eu cheguei a fazer
acho que talvez uns 3 ou 4, com um tom mais bem-humorado. Mas eu tive essa resistência de fazer qualquer vídeo que trouxesse um pouco de humor, porque eu ficava com esse pensamento. Eu acho que tem equilíbrio. Eu ficava com medo de, e se eu errar a mão e já ficar uma coisa muito... Pastelão? Aquele foi um dos que eu fiquei assim, não, eu não vou postar. E ficou tão natural, e era a gente mesmo, vamos fazer uma trend. E eu falava para a Isabelle, que acompanha, né, esses vídeos que a gente faz no escritório, eu não quero fazer nada de engraçado, não quero fazer nada, não, porque... E a gente lá no escritório, a gente tem até um humor bem apurado, a equipe, a gente se diverte, né? Entre os vários desafios e momentos difíceis que a gente vive, porque a advocacia, ela é pressão, ela é prazo, ela é responsabilidade, ela é estar ali para o cliente. Não tem essa história de dizer, eu não vou. Você tem a responsabilidade, né? E você tem a expectativa também do cliente. Então, acabam surgindo muitas situações desafiadoras. Mas dentro dessas situações desafiadoras, nos nossos bastidores, a gente é muito bem-humorado, né? Bem-humorado. Então, mas eu não queria trazer isso para os vídeos. Mas acabei já fazendo alguns, assim, bem-humorados. Mas me questiono. Assim, eu não quero viralizar sendo engraçada. O propósito aqui é a advocacia previdenciária, né? E sempre vai ser isso. Mas já fiz algumas coisas mais bem-humoradas, mostrando, tendo a ver com o meu dia a dia. Pô, tem vezes que eu vou para o interior, eu atendo no interior, e lá acontece coisa engraçada, e lá acontece informalidade, lá acontecem conversas que fogem completamente do juridiquês, que fogem completamente, talvez, do que eu fizesse dentro do escritório. E em alguns momentos a gente está filmando essas coisas. Então eu fui dar uma palestra na zona rural de Buriti dos Lopes, e eu fui conhecer uma casa de farinha. E nós filmamos lá, tinha a dona Graça, a senhora que aparece no vídeo, né? Disse que eu tinha que ir lá raspar a mandioca. Eu digo, vamos lá raspar. Então, assim, eu passei a perceber assim, eu posso de vez em quando fazer algo mais bem-humorado que tenha a ver com a minha realidade. Eu não vou inventar coisa engraçada que não existe só para ser engraçado, né? Porque aí já fica complicado, eu falo do equilíbrio. Doutor, isso é justamente o que a gente falou de posicionamento dentro do mercado. Por exemplo, a senhora falou que antes trabalhava muito no sentido só da sobriedade, só que agora você está fazendo no sentido de mostrar quem é você. Sim. Né? E eu acho que essa parte do equilíbrio é muito importante. Mas isso voltado para o seu perfil, para o seu escritório. Agora, por exemplo, tem outros, não criticando, mas outros perfis que eu já vi que o conteúdo é praticamente 100% só conteúdo humorístico dentro da advocacia. Sim. Ou então, por exemplo, trazendo agora para outra realidade, um escritor como o do Nelson Williams, ele é só focado em conteúdo jurídico, questão de empreendimento, até porque é o nicho que ele quer atingir. Sim. E eu acho que isso é muito importante, porque você falou que ele trabalha com previdenciário, então quem vai atrás de você são pessoas, na grande maioria das vezes, carentes. E ter esse contato humano é muito importante, é muito relevante, traz esse destaque. Até porque, caraca, tá bom. Será que era pra gente finalizar? Acho que não, né? Até pela questão do entretenimento, né? Muitas vezes quando... Eu gosto dessa ideia de quando você vai apresentar alguma coisa, seja um vídeo, às vezes uma palestra, você tem que entreter. Entreter não quer dizer ser um palhaço. Sim. Não quer dizer você ficar com o nariz vermelho, dando pulo. Pois entra naquele ponto da pirâmide aristotélica, que é de você pegar, você tem que ter uma oratória boa, tem que ter argumento, mas tem que entender, tem que ter emoção. Sim. Se for algo robótico, algo muito sério, algo muito humorístico, perde a pessoa. É o que a gente está falando de equilíbrio. Como tudo na vida, né? Mas nesse caso, já que como a gente trouxe algo que você pode perder rapidamente a pessoa se ela perder o interesse, tem que ser algo bom, tem que ser algo que realmente equilibra bem, porque senão a pessoa não vê. E é muito desafiador, gente, conseguir esse algo bom, esse algo que entretém. Isso é bem difícil. Às vezes eu crio algum conteúdo que eu acho que vai ser muito legal e tem pouco engajamento. E eu crio um conteúdo tão de última hora que nem estava no script, como eu tenho um videozinho de poucos segundos,
numa dessas palestras que eu fui para a zona rural, e lá eu fiz vários vídeos, né? Estava na casa de farinha, aproveitei e fiz um conteúdo sobre aposentadoria, estava lá no centro comunitário, fiz um outro vídeo falando de provas, e saí de lá, voltamos, e eu sabia que tinha feito aqueles, acho que 3 ou 4 vídeos de conteúdo para trabalhadores rurais. Quando a nossa social media mandou o material, ela mandou um a mais, e falou assim, olha, fiz esse. Fiz uma trend, não sei se você vai gostar, mas veja o que você acha. Porque ela sabe que eu tenho um pouco de receio, né? Receio mesmo a palavra, né? De vou entrar na trend e depois tá mais ridículo do que advogado e eu não quero que faça isso. E ela fez uma trend que estava fazendo sucesso, na época acho que já até parou, que era o Pena que não é o meu caso. E eu não tinha combinado nada com ela, das várias imagens que fez desse dia que a gente foi para lá, ela fez lá tem gente que não gosta de ir para o interior. E aí começavam as imagens da gente na estrada de Pissarra, raspando mandioca, tomando café com tapioca na casa do lado de um senhor. E aí ficava, pena que não é o meu caso. E esse vídeo, ele teve mais de 100 mil visualizações. Quer dizer, eu não tenho tantos seguidores assim, né, comparado com o que se entende de muitos seguidores, mas esse vídeo, para minha realidade, ele teve um alcance absurdo, né, e foi mostrando o quê? Só cenas daquele dia, né, então realmente é conexão, eu passo a aprender mais sobre isso, né, então um vídeo maquiada dentro do escritório, falando da aposentadoria, tem infinitamente menos engajamento do que um dia real de uma advogada que foi fazer uma palestra para uma comunidade rural, né? Enfim, é difícil a gente conseguir acertar qual é o vídeo que vai ser mais interessante, que vai engajar mais. E às vezes é bom até ter os dois, justamente porque, por exemplo, talvez alguém que vê esse vídeo mais humorado, de trend, clicou no seu perfil e viu o outro. Viu o conteúdo, então... Ele viu esse vídeo engraçado, foi lá, ele da aposentadoria rural. É o que eu tô precisando agora, ele vai pôr um vídeo. De certo modo, né? Se manter dentro do seu perfil. E passa a seguir, porque por conta desse vídeo, né, muitas pessoas começaram a seguir também, comentaram lá, acho que várias pessoas que já foram da zona rural, pelo que eu percebi, acho que se identificaram com aquele vídeo. Eu lembro da minha infância, né? Quando eu fui olhar os comentários, isso acontecia na casa do meu pai, vocês... Então foi muito bom. E continuo tentando aprender, porque parece que também não tem fórmula, né, gente? Você cria conteúdo e não existe assim uma fórmula de sucesso. Você pode ler sobre gatilhos mentais, você pode estudar aquela estruturação de o problema, a solução, as vantagens da solução, o CTA, e você pode fazer tudo isso, mas também não é garantia de que, né, um vídeo vai ter o engajamento que você imaginava, né? Você pode usar ferramentas para melhorar, mas não quer dizer que vai necessariamente funcionar, né? Não é uma garantia. Doutor, como a gente já assistiu bastante, né, com relação à sua área de atuação, o que fez você entrar aqui dentro desse mercado com relação ao direito previdenciário? O direito previdenciário, ele já fazia parte da minha vida antes de eu ser advogada. Meu pai é advogado previdenciarista já há 23 anos, eu sou advogada há 13, então ainda que não fosse advogada, mas eu já convivia com aquela realidade do direito previdenciário, né? Inclusive o início da advocacia do meu pai, um tempo ele passou atendendo em casa mesmo. Então já convivia ali com os clientes, ajudava com alguma petição, ajudava com algum atendimento, então já fazia algumas coisas antes de ser advogada, né? Fazia algumas coisas ali em conjunto com meu pai, e o direito previdenciário surgiu assim, né? Ele já estava na minha vida antes da advocacia. O que chama a sua atenção nela? Além, obviamente, de todo esse contexto, do seu pai e tudo. Porque você disse que atua praticamente única e exclusivamente nela. Sim. Então, alguma coisa tem que ter para você se interessar tanto. O que seria? Sim. Eu gosto muito, não existe só um motivo, são vários, na verdade, né? Eu acho que, vamos começar pelo mais nobre.
Eu acredito que o direito previdenciário ele está ali diretamente ligado à justiça social. Então, em quase tudo, não vou dizer tudo, mas em quase tudo em que a gente atua no direito previdenciário, a gente está ali proporcionando alguma melhoria de vida para aquele cliente, não só para o cliente, para a família dele também, né? Então, eu acho que o mais nobre de todos é ser um instrumento para que a justiça social aconteça, né? Eu acho que é uma área também de muita conexão com as pessoas, muita, né? Quando eu tenho as oportunidades, quando me convidam, por exemplo, você pode ir naquela comunidade e falar sobre os direitos, gera muita conexão, né? Gera muita conexão, assim, tá ali com aquelas pessoas. Eu conto a minha história, como eu estou contando para vocês. Olha, eu já convivo. Quando eu vou numa comunidade rural, eu falo, olha, já sou advogada há 13 anos, mas já convivo com trabalhadores da área rural já há muito tempo. E ali a gente tem uma conversa mais simples, um vocabulário mais simples, né, com uma outra proposta. Então, a justiça social, a conexão com as pessoas e também de uma maneira mesmo agora mais pessoal, né? Eu acho que essa área do direito já trouxe tanta coisa boa para a minha vida e para a vida da minha família, que eu não tenho como dizer que não gosto, que não quero, que não. Ela continua trazendo muitos frutos para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida das pessoas que trabalham com a gente, né? Que não são da família, mas então traz muitos frutos. E eu particularmente gosto de estudar a matéria também. Então seriam esses... Que é algo muito importante. Eu gosto hoje, eu estou sempre fazendo algum curso online, lendo algum livro. Eu sinto muita satisfação em poder estudar essa área também. Principalmente nos últimos anos, que tem tido muitas mudanças num período de tempo muito curto. E muitas mudanças positivas. Bem dizer, o salário maternidade. Algumas positivas, outras nem tanto. Essa de salário maternidade foi uma vitória, né? Realmente foi uma vitória para as mulheres, né? Tivemos achatamento de direitos em outros momentos, mas isso meio que faz parte também do direito previdenciário. Uma hora está achatando direitos, outra hora está gerando mais direitos. Então, é um movimento realmente que existe. E uma parte que você falou que eu acho legal é essa da conexão. De você, às vezes, encontrar um cliente com uma vida mais simples, sim, humilde. Então, e você realmente se conectar com ele. Até porque você lida com pessoas, sim, o tempo todo, né? Essa profissão. Então, você tá com um senhorzinho, uma senhora que precisa daquele benefício, sim, que teve uma vida muitas vezes sofrida, sim, é uma realidade sofrida, trabalhou o tempo todo debaixo de um sol, sim, as mãos já desgastadas, e conseguir um benefício para melhorar a qualidade de vida dele deve ser algo que emociona. É muito bom, né? E a gente encontra muita gente boa nessa jornada. Eu não tenho contas de presentes que a gente ganha. Olha, cada coisa maravilhosa. Eu chego, né? Eu ganho ovos, eu ganho abóbora, eu ganho galinha. São tantos presentes assim. E eles entregam com uma alegria, uma satisfação. E tudo isso eu gosto, viu? Eu recebo com muito prazer, levo para casa e gosto muito mesmo. E eu até comento lá no escritório com o pessoal, né? Eu digo, olha, gente, o nosso público, que às vezes é um público mais carente, que não tem tanto estudo, tanta educação, eles acabam sendo os que têm mais boas maneiras. Sim. São os que visitam a gente, sempre trazem um presente, são os que só adentram numa sala pedindo com licença ou aguardando a gente falar alguma coisa. Você vê, a gente é que tem que aprender boas maneiras com eles. Sempre chegam com aquele... A maioria, né? Não existe unanimidade, né? Mas assim, a maioria chega com aquele cumprimento mais caloroso, né? Às vezes a gente está num meio até que tem mais educação, um meio mais acadêmico, você passa a dar um bom dia e às vezes ninguém nem responde, né? Uhum. E isso é muito legal desse público, assim, uma característica que eu percebi. Eu gosto dessa conexão mesmo, assim.
quando tenho oportunidade, quando posso, quando recebo convites e quando tenho oportunidade de estar lá em alguma comunidade, eu só mesmo se eu não puder, mas eu de pronto aceito, porque eu gosto, eu me divirto, eu acho assim, a conexão ela é maravilhosa. E assim, mesmo que não seja, que nenhum se torne cliente, que seja só uma palestra, mas aquele momento ele é muito bom. Essa conexão ela é muito boa e o direito previdenciário traz muito isso, muito mesmo. A senhora falando desse negócio, dessa questão de presentes, né? Me veio agora um flash de memória. Sim. De um cliente lá do escritório que ficou muito feliz com a vitória do caso e levou, acho que se não me engano foi 3 quilos de peixe. Pra gente. Coisa boa. O escritório ficou um cheiro horrível de peixe o dia todo. Mas Tive que abrir tudo. Mas você tem que saber o ônus e o bônus. Ficou um cheirinho lá, mas em casa, para um almoço, para um jantar, para um peixinho na churrasqueira, no forno. É muito bom. E essa parte que você falou de boas maneiras eu acho muito interessante, porque simplicidade e humildade não quer dizer que a pessoa é mal educada. Exatamente. Eu sei que você não puxou para esse ponto, mas é justamente tipo... outro ponto que você falou que eu gostei foi a parte da frieza. Às vezes você está num ambiente onde todo mundo é muito polido, muito educado, mas é frio. Sim. Você sente que ninguém realmente se importa com você. Sim. E isso é muito triste. Eu considero muito triste. Eu acho que para a gente que tem um pouco mais de intensidade, sofre, né, com isso. Quando eu era mais jovem, porque eu sou jovem, mas quando eu era mais jovem, parece que quando a gente parece que a gente é cobrado assim, a não mostrar muitos sentimentos, não se envolver muito. E de uns tempos para cá, eu falei, gente, não dá mais. Tudo que eu tinha para guardar já ficou dos 30 para trás, agora dos 30 para frente, eu vou demonstrar tudo, vou falar. E eu acho muito legal, porque né, com os clientes, com a maioria deles, como eu estou dizendo, não é unanimidade, a gente consegue essa conexão. Uma pergunta que eu achei interessante, eu queria fazer. Vamos supor, supondo, né, sou um advogado, e eu queria adentrar mais no meio previdenciário. Sim. Então a gente vai falar ao mesmo tempo. Somos advogados. E eu quero mais adentrar nesse meio previdenciário. Como você acha que eu poderia fazer? Não uma fórmula de bolo, mas que dicas você teria? Olha, eu acho que o momento do direito previdenciário atualmente ele é um momento de muito prestígio. Começa que você já está na frente porque a área está assim, em muito destaque. Eu falo isso por quê? Porque eu convivo com o direito previdenciário há 23 anos e há 23 anos você conhecia, tinha uma ideia assim, de quem trabalhava com previdenciário. Hoje isso não existe mais, realmente o campo expandiu muito. Então eu acho que isso já entra na frente. 2, eu acho que tem outra característica do direito previdenciário também que já coloca qualquer pessoa que quer trabalhar com direito previdenciário lá na frente. Todos nós somos pretensos usuários da Previdência. Sim. Nem todo mundo vai cometer um crime, nem todo mundo vai precisar de uma lide familiar, mas todos nós somos pretensos usuários da Previdência, seja ela a social, o regime próprio, a complementar. Então, eu acho que essas duas características já colocam só qualquer pessoa que pensa, eu quero trabalhar com previdenciário. Área em destaque, todo mundo que você está conversando é um pretenso usuário da Previdência ou pode ser um pretenso cliente. Perfeito. E, fora isso, eu acredito que investimento em conhecimento, né, saber que o previdenciário ele é um nicho que você vai ter que estudar sempre. Tem sempre uma portaria, de tempos em tempos uma emenda constitucional vem e vai achatar ali um direito, que achata um direito, mas acaba se tornando um nicho de trabalho para o advogado, porque se achatou o direito, vai ter alguém que vai querer, talvez, uma brecha dentro de uma regra de transição. Então, investir em conhecimento e, se você não tem ainda um escritório para trabalhar, que já é do previdenciário, ou alguém para indicar, o marketing jurídico. É o caminho, já, né? Puxa um pouquinho. E aí, investir no marketing jurídico, se você não tiver uma carteira de clientes para trabalhar já estabelecida com uma parceria ou com um escritório, vai para o marketing jurídico. Eu vejo hoje vários jovens advogados que trabalham sozinhos e estão formando sua carteira de clientes através do marketing jurídico, né? Já
estão na formação do direito que já padronizou que o marketing jurídico é necessário, né? Eu não vim dessa formação, a minha formação não tinha essa questão do advogado na rede social. A gente fazia um congresso, fazia um curso, muitas vezes presencial, mas não tinha ainda essa questão do marketing jurídico. Então, acho que o marketing jurídico ele está aí trazendo a possibilidade do cliente para você, né? Você demonstrar aí um trabalho, um conteúdo interessante, acho que já tem essa possibilidade. Então, é isso. A maneira de prospectar os clientes mudou muito. Isso, exatamente. Eu estava até fazendo, a gente tem tentado ter algumas métricas lá no nosso trabalho, né? E uma das métricas que a gente está tentando traçar é qual é a origem do nosso cliente. E a gente está começando a perceber que a gente já está tendo um percentual de pessoas que o primeiro contato que ela tem com a gente não é na nossa recepção, é no nosso atendimento online, né? E isso está se tornando real. Eu não estou dizendo que para a nossa realidade, alguém viu meu vídeo e lá do Rio Grande do Sul está entrando em contato. Mas eu falo assim, alguns anos atrás a pessoa viria na recepção do escritório e hoje não, ela não vem na recepção, ela primeiro manda uma mensagem no online para colher algumas informações e depois é que ela marca o atendimento. Então, isso é uma mudança que eu já venho percebendo e eu acho que isso tem muito a ver também com marketing jurídico. Sim. E um ponto, né, que eu acho importante destacar é que não é porque você começou a fazer vídeos hoje que você já vai ter resultado. Pode ser que tenha, mas via de regra não vai, é sempre um processo gradativo. Sim. É um investimento constante. Sim, exato. Eu, por exemplo, já vai completar quase 2 anos que eu estou fazendo conteúdo. E esse ano, principalmente agora nos últimos meses, foi que tem brotado assim, oportunidades, né? Por exemplo, o convite de vocês eu considero uma oportunidade lá pelo trabalho do marketing jurídico, convites para palestrar. Esse segundo semestre eu já fiz, eu acredito que 4 ou 5 palestras para públicos diferentes, até com temas diferentes, né? Um foi sobre gestão de escritório, outro foi sobre marketing jurídico, outro foi sobre planejamento previdenciário, então, mas que estão ali dentro desse universo que eu trabalho. E é isso mesmo, não gravei hoje, vou ter cliente hoje, não gravei hoje, as pessoas vão me chamar para eventos hoje. É um trabalho para você ter persistência, né? Tendo persistência, em algum momento ele acontece. E a gente tem que ter consciência disso, né? Não achar que gravou e minha vida vai mudar porque eu gravei um vídeo, né? Ele é um complemento também da sua atuação. Da mesma forma que a advocacia, né? Você planta para colher depois. Exato. Eu não sei quem disse, mas eu já ouvi isso, algumas pessoas dizendo. E eu não sei quem disse. Vou só replicar algo que eu ouvi de outras pessoas. Que a advocacia, ela tem um ditadozinho, né? Que todo advogado vai ser próspero no final da vida, se ele não morrer de fome nos primeiros 5 anos. Eu acredito nisso. Na verdade, eu acredito que isso não é a advocacia, isso é tudo que a gente se propõe a fazer na vida. Nada acontece da noite para o dia. Tudo você vai plantando, a não ser que seja um herdeiro bilionário, mas nós estamos falando de pessoas normais como nós, né? Mas tudo na vida é plantio. Tudo na vida é plantio e requer tempo para que você colha o plantio, né? E com a advocacia também. Acredito que é assim com o marketing jurídico também. É isso que eu acredito, no trabalho duro. E o final feliz vem depois que você fez seu trabalho. Eu gosto muito dessa frase que foi a Viola Davis que disse, né? Então, para quem entende o trabalho como um valor e algo importante, vai entender isso que ela disse, que o final feliz vem depois que você fez o seu trabalho. E eu acredito muito nisso, muito mesmo. Ótimo. Tem mais alguma pergunta que você queria fazer, Davi? Acho que... Eu também não. Acho que a gente conseguiu abordar... que a senhora queira falar? Não, porque se me deixar falando, eu vou falar eternamente. Eu acho que a gente pode... Eu sinto que a gente conseguiu abordar bem os temas, certo? Tanto o direito previdenciário quanto o marketing. A gente conseguiu destrinchar bastante e, para finalizar, antes disso, como eu falei para você, nosso público majoritariamente é feito de alunos, jovens advogados. Tem uma palavrinha que você queira falar para eles? Eu gostaria de dizer, principalmente para os para esse público que você falou, né?
ia dizer que era direcionado para os acadêmicos, mas também serve para o jovem advogado. Que a advocacia, gente, é uma profissão belíssima, né? Nós vemos muitas pessoas interessadas no concurso público e é justo, é crível, é louvável, mas a advocacia ela é uma profissão belíssima que traz muitas oportunidades, oportunidades de trabalho, oportunidades de se conectar com pessoas, oportunidades de você gerar melhoria na vida das pessoas. E é um convite para os acadêmicos pensarem com carinho na carreira da advocacia, que vale muito a pena se você de fato tiver interesse em se dedicar à advocacia. É uma profissão belíssima. E nós temos carteira, não temos carteirinha, nós temos carteira da OAB. Então é um convite para vocês se interessarem também pela advocacia. Perfeito. Bem, muito obrigado, tá, por ter participado do programa. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado. Gostei muito. E, antes de finalizar, lembre sempre de curtir, de comentar e compartilhem. E se inscrever no canal. Não custa nada. Sim, é importante. A gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.